Boa noite a todos, irmãos, que Deus abençoe cada um. E vamos parar de rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo e buscar a verdade do conhecimento. O próprio Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Lucas capítulo 4, versículo 14 diz assim: "Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito." Preste atenção. "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar quebrantado do coração, para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor." Presta bem atenção. Jesus Cristo entrou na sinagoga, foi-lhe dado a ele o livro do profeta Isaías. Quando ele pegou o livro, já estava escrito que aquela profecia já tinha se cumprido. Ele confirmou no versículo 21. Então ele começou a dizer: "Hoje se cumpriu essa escritura em nossos ouvidos." E todos lhe davam testemunho e maravilharam das palavras de graça que saiu da sua boca, e dizia: "Não, olha aí as perguntas que eles faziam. Não é este o filho de José?" Ele disse: "Sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazei aqui na sua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum." Ele disse: "Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra." Na verdade, onde as pessoas te conhecem, elas têm dificuldade de entender aquilo que você prega. As pessoas que te conhecem, elas te abominam pela verdade, e as que não te conhecem te testam pela mesma verdade. Aqui Jesus Cristo estava afirmando que era aquele dia que começava a perseguição do sistema religioso por causa da palavra da verdade. Mas lá em Mateus já vinham perseguindo ele, porque ele curava no dia de sábado. Ou seja, a religião sempre foi contra Jesus. Não a religião, o sistema religioso da época, e que também se forma nessa época. Talvez eu não tenha assim muito sabedoria para passar esse conhecimento, mas eu estou falando de uma forma que todos entendem. A religião sempre rejeitou Jesus. Primeira carta aos Coríntios diz assim, no versículo 22, ou na verdade, no versículo 21, aquele a quem Deus chama, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ou seja, por mais que você estuda no sistema religioso, você nunca vai ter a sabedoria para conhecer quem é Deus. Mas aqui ainda continua: Deus aprova o crente pela loucura da pregação. A loucura da pregação é pregar a verdade. Você vai ser chamado de louco, vão falar que as tuas palavras não têm verdade. Mas se você está no sistema, você tem que ser igual àquele sistema. Seria assim uma doutrina religiosa que você tem que cumprir
os parágrafos e ponto. Quando você falar algo que é mais para o lado do reino de Deus, você é afligido pelas suas palavras. E vão te odiar por causa do nome de Jesus. Porque esse povo não estava na sinagoga. Porque eles amavam Jesus. Porque eles queriam receber uma palavra. E quando Jesus saiu, ele lhes disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga ouviram essas coisas e se encheram de ira. Não adianta, se você for pregar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, dentro dos templos religiosos, você vai ser rejeitado. Expulsar-vos-ão da sinagoga, isso vos farão, porque não conheceram nem ao Deus e nem a Jesus. Então, se você prega Jesus Cristo, você não vai ser bem-vindo nessas reuniões solenes, onde Deus abomina. Que Deus abençoe todos vocês. Preste muita atenção. O sistema religioso não é para cristão. Porque se você pregar a verdade, você vai ser expulso da sinagoga. Você pode ser apedrejado. O que diz? E levantando-se o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitar, ou seja,